Tem mais reforço chegando no Vascão. O Vasco fechou a contratação do meio-campista venezuelano Santos Torrealba, que joga no Zamora da Venezuela, jogador de 18 anos de idade. E o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, já assinou o contrato com o Vasco da Gama e é aguardado no Rio de Janeiro até segunda-feira. E o zagueiro brasileiro Diego Carlos, que joga no Fenerbahçe da Turquia, estava sendo especulado no Vasco, não vai vir. O jogador fechou o contrato com o Como da Itália. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente porque é muito importante e clica no botão de hypar. Estamos próximos de chegar a 12.100 inscritos, falta menos de 20 pessoas. Então dá aquela moral pra gente aí, se inscreve no canal também, beleza? E não esquece de clicar no botão de hypar. Agora vamos para as informações porque tem muitas novidades pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o novo reforço do Vasco da Gama, Carlos Cuesta. Segundo informações do NT Vascaínos, Carlos Cuesta já assinou o contrato com o Vasco da Gama. Então acabou a novela do colombiano. O colombiano sim é o novo reforço do Vascão. A sua chegada no Rio de Janeiro, pessoal, está prevista para segunda-feira. Mas o Vasco está tentando antecipar a sua chegada ao Rio de Janeiro para poder fazer exames médicos e tudo mais e ser anunciado pelo Vascão. Então o jogador já assinou um contrato virtualmente, né? O Vasco agora tem essa forma de contrato virtual. Então o jogador nesse momento ele tá lá na Turquia ainda, resolvendo suas questões burocráticas com o Galatasaray e aí se preparando para vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, tá? Então acabou a novela e a novela foi feliz. O Carlos Cuesta, que era a prioridade do Vasco da Gama nessa janela na zaga, né? Então o Vasco até o momento contratou Robert Renan e também Carlos Cuesta. Falta mais um. Se tivesse mais um zagueiro para chegar no Vasco aí, eu agradeceria, acho que seria muito bom mais um zagueiro para compor o elenco, caso precise, tá? Mas de início, excelente janela do Vasco da Gama, fechou com dois bons zagueiros, um da seleção colombiana e o outro, cara, que estava sendo o melhor jogador no campeonato árabe, foi vendido ao Zenit da Rússia. Então, cara, é muito importante, querendo ou não, o jogador que é do Zenit da Rússia, né, querendo ou não, o Robert Renan. Então, dois bons zagueiros que o Vasco contratou nessa janela e eu espero que já jogue já no jogo da volta contra o Botafogo, porque seria muito importante. E para quem não sabe os moldes da negociação, pessoal, o Admar Lopes ele fez um milagre, né, nessas negociações, que é o seguinte, segundo informações do P. Sierra, é o seguinte, a opção de compra do Vasco da Gama por Carlos Cuesta será de 6 milhões de euros, 38 milhões de reais. O jogador chega por empréstimo até o final de 2026. Então vamos lá. O Vasco queria a contratação do Carlos Cuesta desde o início. Inclusive já ofereceu 5 milhões de euros e tudo mais pelo zagueiro. O Galatasaray estava fazendo um jogo duro, afinal de tudo. Nos últimos momentos o Vasco conseguiu fechar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta por empréstimo de 1 ano e com uma obrigação de compra, com uma opção de compra, na verdade, no contrato do jogador. Então o Vasco, se o Carlos Cuesta se destacar aqui no Vasco da Gama, o Vasco tem essa opção de comprar o jogador por 6 milhões de euros, 38 milhões de reais. Cara, excelente negócio do Admar Lopes. Como é importante, né, a gente ter um diretor de futebol que sabe contratar jogador, sabe fazer negócio. Cara, parabéns Admar Lopes, que baita trabalho você tá fazendo no Vasco até esse momento, tá bom? Bom, uma outra informação importante, pessoal, é que o Vasco tá se movimentando também no mercado da bola, mas pro Sub-20. O Vasco fechou a contratação, segundo informações do Lance, do dia 29, no dia de ontem de agosto, a negociação estava avançada com o meio-campista venezuelano Santos Torrealba, de 18 anos de idade, que joga no Zamora da Venezuela, tá? O jogador chegaria, a princípio, para a base do Vasco, apesar de já ter feito 23 partidas como profissional. Então vamos lá, o Vasco tá fechando a contratação de uma joia venezuelana que joga já no time principal do Zamora da Venezuela, já fez 23 partidas inclusive nesse time principal do Zamora. O jogador, a princípio, nesse exato momento, ele chega para a base do Vasco, para o Sub-20, mas
a qualquer momento. Ele se destacando na base do Vasco, ele pode subir para o profissional. Então o Vasco da Gama não só está se movimentando no profissional, mas como na base, que é algo muito importante que o Vasco vem fazendo bons jogadores na base também do clube. Então, cara, é interessante o Vasco se movimentando tanto no mercado profissional e tanto no mercado ali para o sub-20, né, tentando ali mexer na sua base, melhorar cada dia mais. Então a informação que tinha do lance era essa. E aí, pessoal, tem essa informação também desse jornalista venezuelano que trouxe a informação. Confirmado, Santos Torrealba está indo para o Vasco da Gama. O meia de 2007, 18 anos de idade, pertencente ao Zamora FC, irá para o clube brasileiro, a princípio integrando para a sua categoria de base. Então, confirmado, o jogador ele vem para o sub-20 do Vasco. Se ele se destacar no sub-20, obviamente ele vai subir profissional e aí sim ter algumas oportunidades, querendo ou não. Mas excelente negócio do Vasco, que tá tentando ali também, né, contratar jogadores que vêm se destacando no Sul-Americano, que enxergou com bons olhos, né? E cara, vamos ver se o cara vai se destacar. Um moleque que já tá jogando já no profissional, inclusive, vai chegar pro Vasco pra jogar na base. Então, provavelmente, chuto eu que daqui um ano, talvez alguns meses até mesmo, ele pode surgir aí no time profissional do Vasco da Gama. Bom, tá aqui, ó. Vasco encaminha as contratações de capitão do sub-20 da Venezuela, que é esse jogador, o Torrealba, pessoal, ele é capitão do sub-20 da Venezuela, da seleção. Então é interessante, importantíssimo para você ver, né? O Vasco contratando um jogador que joga no time profissional do Zamora da Venezuela, o moleque vai chegar no Vasco para ser um jogador para jogar no sub-20. E é titular capitão da Venezuela sub-20. Interessante essa informação. Tá aqui, ó. O Vasco fecha a contratação de capitão do sub-20 da Venezuela e de promessa paraguaia. Brian Grance do Olímpia, a gente já falou sobre ele aqui no nosso canal também. E Santos Torrealba do Zamora chegam em um primeiro momento para o processo de transição na base. Então são dois jogadores que vão chegar para a base a princípio e depois vão talvez ali receber oportunidade no time principal do Vasco da Gama. Vasco encaminhou as contratações de duas jovens promessas sul-americanas, Brian Grance do Olímpia e Santos Torrealba do Zamora. Apesar de da dupla já ter atuado no profissional de seus respectivos clubes, Olímpia e também no Zamora, a princípio os jogadores são integrados ao time sub-20 em um processo de transição. Os dois jogadores têm 18 anos de idade e chegam por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no Vasco da Gama, tá? A informação foi publicada primeiramente pelo portal Lance e confirmada pelo GE. O Brian Grance é paraguaio, tem 1,88 de altura inclusive e atua como volante, tá? Pelo Olímpia. Estreou no profissional com 17 anos, inclusive o Brian Grance é considerado uma promessa paraguaia, né? E tá vindo pro Vasco da Gama. Interessante, querendo ou não. Já o Torrealba, que é um meia atacante, né? Ele atua principalmente pelo lado esquerdo do campo e já disputou 20 partidas como profissional no Zamora. A maioria saindo do banco de reservas e ele já fez até mesmo um gol no time profissional. O jogador é capitão da seleção sub-20 da Venezuela. Então, para você ver, o Torrealba aí, a foto dele, a imagem dele jogando pelo Zamora. As negociações foram intermediadas pelo empresário Marco Vanzini. Os nomes passaram por uma avaliação do departamento de scout e tiveram a aprovação do presidente Pedrinho e também do diretor técnico do Vasco, Felipe Loureiro. Tá? Então, importante saber sobre essa informação dessas duas joias que o Vasco está contratando aí para esse sub-20 e que futuramente deve subir para o profissional, beleza? Tá aqui os números do Santos Torrealba, 18 anos de idade, nasceu na cidade de Barinas, na Venezuela, tem 1,68 de altura, jogador bem pequeno, querendo ou não, até menor do que eu, né? Eu não sou muito grande, tenho 1,72, mas o Torrealba ainda é menor do que eu. Ele atualmente joga na seleção da Venezuela sub-20, é convocado capitão. Ele tem contrato com o Zamora até o dia 31/12/2026.
mas ele chega ao Vasco por empréstimo, o Vasco tendo a opção de comprar o jogador. O valor de mercado dele é bem barato, 200 mil euros ainda, né? Ele joga tanto pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito e também como meio ofensivo. Ele joga mais pelo lado esquerdo, por mais que ele chute com o pé direito, tá? É um jogador que jogou somente no Zamora a sua vida inteira, né, cara? É importante saber sobre isso. De 8 possíveis jogos lá no campeonato venezuelano, ele jogou 3, né? E de 13 possíveis jogos, ele jogou 12 e fez um gol. Então, pra você ver, importante saber sobre essas informações desse jogador aí, que é uma promessa venezuelana. Sobre o Brian Granson, a gente já falou aqui no nosso canal sobre o jogador. É uma promessa paraguaia. Esse aqui é venezuelano, né? Promessa venezuelana também. O Brian Granson é uma promessa paraguaia, que a gente já falou aqui no nosso canal. Se você quiser assistir lá, cara, assiste lá. Tem um vídeo aí no nosso canal falando somente sobre o Brian Granson, beleza? Bom, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o zagueiro brasileiro Diego Carlos, né? A gente falou sobre o zagueiro ontem, que o Vasco tinha talvez o interesse na contratação do jogador, por mais que o negócio seria muito difícil. Como eu falei pra vocês, o Diego Carlos é um baita de um zagueiro, chegaria no Vasco com certeza absoluta pra ser titular absoluto, né? Mas ele é um jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. E a gente tá vendo que, segundo informações do Fabrício Romano, que na minha opinião é o melhor jornalista que tem no mundo, né, que traz informações, tá aqui, ó. O Como da Itália está fechando o acordo para fechar a contratação... Perdão, li a mensagem errada. O Como está fechando acordo para contratar Diego Carlos do Fenerbahçe da Turquia, após acordo verbal firmado. O empréstimo inicial acertado com o Como pronta para ser selado e planejar a viagem quando o Fenerbahçe aprovar os documentos. Então, o jogador não vai vir para o Vasco da Gama, por mais que ele seja brasileiro, né? Ele é cria de Madureira, é um lugar aqui no Rio de Janeiro também, então tinha a possibilidade dele ser vascaíno. Enfim, ele vai jogar lá no Como da Itália. Cara, jogar no Como da Itália era melhor ter vindo pro Vasco, tá, Diego Carlos? Vamos te dando uma dica aí. Era melhor ter vindo pro Vasco, vai ter mais visibilidade, você chegaria aqui no Vasco pra ser talvez o nosso xerife na zaga, né? Futuramente, se Deus quiser, a gente conquistar título juntos e virar ídolo, mas o cara resolveu ir lá pro Como pra jogar, pô, ficar no meio da tabela, brigando pra não cair, lá num clube pequeno da Itália que não tem nem torcedor direito. Mas enfim, é a escolha dele, a gente não vai julgar, né? Mas eu não aceitaria particularmente, tá? É claro que eu tô puxando um lado pro meu Vasco, né? Porque ele é muito Diego Carlos no Vasco, pra mim é um zagueiro pra chegar no Vasco pra ser titular absoluto, sem discussão alguma, tá? Na minha opinião é isso. O Diego Carlos chegaria no Vasco pra ser titular sem discussão alguma. E a informação que tem é que ele vai pro Como lá da Itália, beleza? Informação importante pra gente poder saber. Eu quero saber a sua opinião em relação a Carlos Cuesta. Você aprova ou não aprova a contratação do zagueiro colombiano? E sobre essa movimentação do Vasco da Gama também na sua base, né, no Sub-20, é importante a gente saber sobre isso, porque querendo ou não é de lá aonde vem nossas joias. Como veio o Ryan, como veio o Marlon Gomes, como veio o Andrei Santos, como veio propriamente o Paulinho, Thales Magno, né, Coutinho. É de onde vem a base do Vasco, é onde vem as nossas joias, que o Vasco pode ganhar muito dinheiro com a venda desses jogadores, né, enfim. Então, é bom o Vasco estar investindo realmente na base, porque é super importante conquistar títulos cada vez mais, né? Bom, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Estamos perto de chegar à nossa meta de 13 mil inscritos, então dá aquela moral pra gente. Hoje, sábado, amanhã é dia de Vasco. Hoje vai ter live aqui no nosso canal, tá? Esse vídeo tá saindo por agora, 8h20, 8h30 aí pra vocês. Então, clica no botão do like, se inscreve no canal, que daqui a pouco aí às 11h30 a gente vai estar ao vivo junto com vocês pra gente trocar uma ideia e falar sobre o Vascão. Mas 11h30, 11h eu vou programar a live direitinho aí, fiquem de olho, tá? Que a gente vai fazer aquela live no dia de hoje pra gente trocar uma ideia maneira, falando sobre esse mercado da bola maluco do Vasco da Gama. Tamo junto, pessoal, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.